Galera, visualizem aí esse pôster do Esporte Clube Internacional em 1979, galera. Nesta data, do dia 23 de dezembro de 1979, às 16 horas, num Beira-Rio lotado, em que o Internacional foi tricampeão brasileiro invicto, galera. Galerinha, 2-1 para o Internacional contra o Vasco da Gama. Os gols foram do Jair e do Falcão. Visualizem, galera. Galera, esse pôster é um arquivo pessoal meu de Jorge Brasil. Galerinha, esse pôster é um arquivo pessoal meu de Jorge Brasil. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Galera, vamos para a escalação. Em pé, da esquerda para a direita: João Carlos, Benítez, Mauro Pastor, Falcão, Mauro Galvão e Cláudio Mineiro. Agachados da esquerda para a direita: Valdomiro, Jair, Bira, Batista, Mário Sérgio e eu, Jorge Brasil, galera. Nessa decisão, galera, eu, Jorge Brasil, era juniores do Internacional nessa época, jogava na lateral direita, camisa 2. Como eu me destaquei nos juniores, fomos campeões juniores daquela época, eu me destaquei como o melhor lateral direito. O Enio Andrade, que era o técnico desta época, resolveu colocar eu junto com esse time principal, dentro desse clube, nos maiores clubes do futebol brasileiro. Eu digo esse time principal, que esse time do Internacional de 79 foi campeão brasileiro invicto, galera. Visualizem? Então, galerinha, eu entrei junto com o time nesse grande clube e ainda poderia até jogar. Mas como eu já tinha acabado de sarar de uma contusão, eu estava em tratamento e sarei, o Enio Andrade resolveu mandar eu, na hora do jogo, botar a roupa e assistir junto com a torcida do Internacional, com a torcida colorada, galera. Essa grande decisão desse grande clube de futebol, desse grande time dessa época e desse dia, 23 de dezembro de 1979, 16 horas, no Beira-Rio. Galerinha, o Internacional de Porto Alegre, realizou 23 partidas neste campeonato brasileiro. Venceu, ganhou 16 jogos e perdeu, e empatou, desculpa galera, e empatou 7. O Internacional, nessa decisão, ganhou 16 jogos e empatou 7. Foi campeão brasileiro invicto, galera. Visualizem. Galerinha, visualizem, nessa decisão, nessa final, o Internacional realizou 23 partidas de futebol, venceu 16 jogos o Internacional ganhou e empatou 7, galera. Visualizem, essa data foi no dia 23 de dezembro de 1979, galera. Visualizem. Galerinha, voltando ao assunto, aí foi às 16 horas, num Beira-Rio lotado, em que o Internacional abateu o Vasco da Gama por 2-1, com 2 gols. Um gol do Jair, outro gol do Falcão, galera. Galerinha, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Galera, vamos para a escalação oficial do Internacional. Goleiro número 1, Benítez. Lateral direito, João Carlos. Zagueiro central, Mauro Pastor. Quarto zagueiro, Mauro Galvão. E lateral esquerdo, Cláudio Mineiro. O tripé de meia cancha era Falcão, Batista e Bira. E o ataque era Valdomiro, Jair e Mário Sérgio pela ponta esquerda, galera. Mário Sérgio, esse grande craque de futebol. Eu tive a honra de sair ao lado de Mário Sérgio, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, galera. Visualizem aí, galerinha. Galera, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Repetindo, galera, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Este pôster é um arquivo pessoal meu de Jorge Brasil. Galera, o Internacional de Porto Alegre, depois de conquistar o bicampeonato nacional em 1975 e 1976, o Internacional de Porto Alegre conquistou em 1979 o 3º título brasileiro, sendo que desta vez invicto, feito jamais igualado até hoje em nosso futebol.
comandado pelo técnico Enio Andrade e formado por craques como Falcão, Mário Sérgio, Benítez, Mauro Galvão e Chico Espina, o Colorado disputou 23 partidas na competição e não foi derrotado em nenhuma, galera. Venceu 16 jogos, ganhou 16 jogos e empatou 7. Até o arco rival Grêmio foi uma das vítimas dos Vermelhos do Sul. Vale a pena lembrar que até o timaço do Palmeiras foi derrotado no primeiro jogo da semifinal, por 3-2 no Morumbi. Lá em Porto Alegre, o Internacional garantiu a vaga na final ao empatar com o Verdão em 1-1. Galerinha, no primeiro jogo das finais, o Colorado venceu o Vasco da Gama por 2-0 no Rio de Janeiro. 2 gols do Chico Espina. Na decisão final, num Beira-Rio lotado, o Internacional conquistou o tricampeonato brasileiro invicto, vencendo os Cruz Maltino por 2-1, galera. Gols de Jair e Falcão. Galerinha, agora que eu contei a minha história, mostrei o pôster do Internacional, o tricampeão brasileiro invicto de 1979, eu vou me despedindo. Só vou alertando, galerinha, eu, Jorge Brasil, tô junto com esse grande esquadrão aí do Internacional, tô ao lado do Mário Sérgio, galera, me visualizem aí. Jorge Brasil ou Jorge Jazzy, vamos convocar de volta, falar o nome de cada um por um. João Carlos, Benítez, Mauro Pastor, Falcão, Mauro Galvão e Cláudio Mineiro. Agachados, galera, da esquerda para a direita, Valdomiro, Jair, Bira, Batista, Mário Sérgio e eu, Jorge Brasil ou Jorge Ejazi. Estou ao lado do Mário Sérgio, galera. Esse grande craque de futebol foi um dos maiores craques do futebol brasileiro, galera. Visualizem, para quem gostou, galera, da minha história, do vídeo e do pôster, depois se inscrevam no meu canal do YouTuber, Jorge Brasil, o maior atleta de futebol. Acione o sininho e dê um like. Galera, esse pôster é um arquivo pessoal meu de Jorge Brasil. Repetindo, esse pôster é um arquivo pessoal meu de Jorge Brasil. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Galerinha, é isso aí, vou me despedindo e até a próxima.